Iniciaremos as atividades técnicas do 5º Salão de Iniciação Científica com a mesa redonda Desafios da Ética na Pesquisa, Visão Científica, Jurídica e Institucional. E para abordar o tema, convidamos os professores do Centro Universitário Franciscano. Professor doutor Afrânio Almir Riggs. Professora mestre Ana Rita Araújo da Silveira. Professor doutor Luiz Carlos Rodrigues Júnior. Assim como foi no ano passado, em que a gente trabalhou a iniciação científica numa visão mais a parte de redação, esse ano a gente quer treinar e aprimorar a parte ética na pesquisa. Bom, então, vou falar um pouco da pesquisa no Centro Universitário Franciscano, da iniciação científica ao doutorado. Inicialmente, quando eu comecei a escrever o título, eu coloquei da iniciação científica ao pós-doutorado, porque atualmente a gente já tem estudantes, pessoas envolvidas em pós-doutorado, e na verdade, o nosso objetivo é de aumentar esse número de pessoas envolvidas no pós-doutorado, né? Quando eu comecei como professor dessa instituição, nós tínhamos alguns alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e não tínhamos estudantes de doutorado. Mas hoje, em poucos anos, questão de 4 ou 5 anos, esse número, como eu vou mostrar para vocês, esse número aumentou consideravelmente. Quem promove, na verdade, está envolvido com essa questão de pesquisa dentro do Centro Universitário Franciscano, quem está envolvido com a parte de pesquisa, com a parte de projetos, tanto a parte de bolsas de iniciação, como todo o processo de cursos de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estricto sensu, é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Quem administra isso dentro da Pró-Reitoria é o SADEP, o setor de projetos. Então, o 5º Salão de Iniciação Científica, né, ele tem por objetivo divulgar e qualificar os nossos projetos de pesquisa e extensão e inovação tecnológica. Dentro desses projetos, a gente tem bolsistas PROBIC, Unifra, que seria parte bem de pesquisa mesmo, com bolsas institucionais, PROBEX, que seria a parte relacionada à extensão, PROBIT, que é um tipo de bolsa relacionada à parte tecnológica, quem desenvolve algum tipo de produto, seria esse PROBIT, todos eles da Unifra. A gente tem PROBIC Unifra, PROBIC FAPERGS e PROBIT FAPERGS. PROBIC FAPERGS é para a parte de pesquisa e PROBIT FAPERGS é para a parte de desenvolvimento. E PIBIC e PRIBIT CNPq, também o de PIBIC para pesquisa e PRIBIT para parte de desenvolvimento. E ainda junto com o salão, a gente tem os alunos do PET, das PET Saúde. Então, qualquer aluno da Unifra matriculado, ele pode se inscrever, desde que ele tenha um orientador, ele pode se inscrever em qualquer um desses programas de iniciação, na verdade, iniciação científica, iniciação tecnológica ou de extensão. Como é que se faz para se inscrever nesses programas? Os editais normalmente abrem entre setembro e outubro. O orientador escreve um projeto, junto com o seu aluno também é avaliado esse projeto e também as notas desse aluno, e depois uma listagem de alunos e orientadores contemplados. A duração de bolsas é 1 ano. Dentro desse ano, você se envolve com esses projetos, apresentam os resultados no Salão de Iniciação Científica, podem apresentar os resultados em eventos fora e também no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, é uma oportunidade do aluno ele treinar e aprimorar os seus processos de desenvolvimento de uma pesquisa, nos processos de escrita, no processo de apresentação, na montagem de um projeto de pesquisa, no desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Então, ele se envolve com várias etapas. E isso, na verdade, esse treinamento ajuda muito o aluno quando ele vai desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Nosso exemplo de nós, professores, a gente vê, tanto como orientadores ou como banca, que o aluno, quando ele participa de um programa de iniciação científica, o desempenho dele no trabalho de conclusão de curso, ele é um pouco superior, e o trabalho de conclusão de curso acaba sendo até facilitado para ele quando ele participou desse programa de iniciação. Então, o SIC 2015, quais são os números do SIC? Então, a gente tem
os eixos temáticos da atenção integral à saúde, com 21 trabalhos inscritos, promoção, educação, empreendedorismo e saúde, 8 trabalhos inscritos, inovação em tecnologia e processo e produtos de origem biológica, 8 trabalhos, educação e inovação, 11 trabalhos, identidades, artes, patrimônio cultural, 5 trabalhos, gestão de processos organizacionais, tecnologia da informação, 8 trabalhos, PET Saúde, 13 trabalhos, direitos humanos, ética, responsabilidade social e processos, produtos e equipamentos, 9 trabalhos, sociedade e ambiente, 13 trabalhos e nanociências, 20 trabalhos, totalizando 116 trabalhos. Então, esse número de trabalhos são os números relativos aos números de bolsas que a gente disponibiliza para os alunos. Então, quando vocês escolherem uma área de atuação, uma área para fazer o trabalho de vocês, no caso, queiram participar da iniciação científica, ela vai cair em alguma desses eixos temáticos. Esses eixos temáticos que eles foram decididos como? A partir do que a gente tem em pesquisa na instituição. A partir dos rumos da pesquisa, as áreas que mais se desenvolvem na instituição e as áreas que contemplam a nossa pós-graduação e o plano de desenvolvimento institucional. Esses eixos temáticos, eles vão se repetir também no simpósio de pesquisa e extensão. Qual é a temática do SIC para 2015? Então, a temática do SIC é desafios na ética e na pesquisa. Por que esses desafios na ética e na pesquisa? Porque, como eu falei no início, os alunos, quando apresentam um trabalho, eles fazem o seu trabalho. Esse trabalho ele precisa, antes de ser iniciado, ter uma espécie de certificação. Para que serve a certificação? Na verdade, é para que esse trabalho, os seus resultados sejam fidedignos e tenham uma expressividade e sejam confiáveis. Revistas em que publicação tanto nacional quanto internacional, muitas delas, principalmente na área da saúde e na área biológica, exigem um número que é fornecido pelos comitês de ética. Esse número fornecido pelo comitê de ética, ele é um número que a gente tem que obter ele antes de fazer a pesquisa. Tanto uma pesquisa com seres humanos, como pesquisa com animais. E a nossa instituição, a gente tem os 2 comitês. Comitês de ética em pesquisa com seres humanos e comitês de ética com pesquisa com animais. Depois que eu fiz a pesquisa, eu iniciei a pesquisa, eu posso mandar para o comitê de ética? Não é o aconselhável. A gente deve, quando a gente planeja a pesquisa, fazer todo o planejamento, mandar para aprovação. Os nossos bolsistas, os nossos projetos, todos eles são obrigados a ter projetos que sejam, na verdade, estejam relacionados à parte ética, envolvam humanos ou envolvam animais, eles são obrigados a passar pela aprovação desse comitê e apreciação. Como eu vou mostrar aqui para vocês quais são os passos do comitê, quem são as pessoas do comitê, quais são os documentos e os tempos que esse projeto levam para ser aprovado, para ser avaliado. Então, quando a gente pensa em ética, a gente sempre fica, por isso tem esse diabinho e esse anjinho aqui, porque a gente tem a tendência a querer fazer um processo mais rápido. Né? Se passar pelo comitê de ética vai demorar alguns dias, vai demorar 1 mês, vai demorar 3 meses, mas eu preciso publicar, eu preciso apresentar. Né? Então, a gente tem essa tendência, e é por isso a temática desse ano. É para a gente, na verdade, dentro dessa tendência, pender para o lado sempre dos valores, não apenas do lado da minha pesquisa tem que ser feita. Então, dentro dessa visão ética e visão de pesquisa, eu vou começar falando, na verdade, da visão do nosso centro universitário, que a nossa visão do nosso centro universitário ela tem uma visão ética acima de tudo. Então, o centro universitário é alicerçado nos princípios franciscanos, tem a missão de construir, sistematizar e socializar o conhecimento, promovendo a formação humana, profissional e de qualidade. Quando a gente fala em formação humana, profissional de qualidade, necessariamente essa formação tem que ser uma formação baseada na ética. E formação, como eu falei para vocês, a parte de pesquisa, sempre é um processo de formação, é um processo de treinamento. E a gente precisa ter uma ética nesse processo e aprender a fazer ética nesse processo de treinamento. A partir dessa missão, a gente tem a visão do Instituto do Centro Universitário, que é ser uma instituição de referência nacional e internacional, pela excelência no ensino, na pesquisa e na inserção social, contribuindo para o desenvolvimento da ciência a serviço da vida. Então, como vocês veem, a visão
desse centro universitário em que nós estamos inseridos uma das principais, é ser uma instituição de referência nacional e internacional com excelência no ensino e na pesquisa. E, atualmente, a gente não consegue ser uma instituição de excelência sem ter uma visão ética, sem que os nossos projetos, sem que nosso cotidiano não tenha uma questão ética nisso. Projetos que não têm esse desenvolvimento, essa questão ética, eles até vão um pouco adiante, mas acabam parando por causa das questões legais que acontecem hoje, as questões legais que nos controlam e que controlam a pesquisa, como a gente vai ver na terceira fala. Então, dentro dessa visão, o Centro Universitário Franciscano, ou qualquer outra instituição, a gente tem que seguir um plano de desenvolvimento institucional. Então, o plano de desenvolvimento institucional, a gente tem um plano de desenvolvimento institucional para 2015 e 2020. E aqui eu tenho uma frase muito importante e que, na verdade, justifica a escolha do tema e também justifica nós estarmos aqui discutindo a pesquisa e ética hoje. Que é, enquanto processo educativo, a formação científica objetiva é introduzir o estudante nos métodos de investigação científica. Então, os métodos de introduzir o estudante em métodos de investigação científica é basicamente os de graduação nos programas de iniciação científica e os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que seria esse treinamento em pesquisa. E também formar pessoas capacitadas para interagir com grandes desafios do pensamento contemporâneo em virtude da sociedade humanitária. Então, esse é o objetivo do Plano de Desenvolvimento Institucional. E o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional? Ele é um instrumento de gestão institucional que expressa a identidade, a filosofia de trabalho, a missão a que se propõem as atividades acadêmicas e científicas. Então, tudo que no plano de desenvolvimento institucional é o que a instituição ela propõe se fazer para o seu crescimento nos próximos 5 anos, 10 anos, depende de como ele foi projetado. E no nosso plano de desenvolvimento institucional, a pesquisa ela faz parte, ela integra esse plano e é um dos eixos que, na verdade, estão envolvidos na sustentabilidade e no crescimento do centro universitário. Então, as metas para 2015 seriam, uma das principais metas é consolidação dos cursos de pós-graduação em funcionamento e criação de novos cursos estricto sensu. Por que eu estou falando agora em curso de pós-graduação se eu sou um salão de iniciação científica? Porque aqui, a nossa iniciação científica, nossos objetivos, é de que ela esteja alicerçada em linhas de pesquisa, e objetivos de pesquisa do Plano de Desenvolvimento Institucional. Só que a pesquisa do Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Franciscano está relacionada com os cursos stricto sensu. Então, muitos de vocês, por exemplo, nós temos cursos de stricto sensu de ensino de física e matemática. Muitos de vocês vão se envolver em pesquisas, envolvendo pesquisas com a parte física e a parte matemática. Nós temos cursos stricto sensu na área de nanociências. Muitos de vocês vão se envolver em pesquisas interdisciplinar na área de nanociências, porque contempla os cursos stricto sensu do nosso plano de desenvolvimento institucional. Sendo metas também fortalecer a rede de educação, da educação franciscana através dos polos de educação à distância e fortalecer a instituição de pesquisa e produção científica alinhada à construção de novos projetos, produtos, tecnologias e cursos de pós-graduação que geram o desenvolvimento técnico-científico. Então, dentro do PDI, eu peguei 3 pontos importantes que eu vou trabalhar mostrando alguns dados e como a gente está contemplando isso e como a iniciação científica ela se envolve nesses 3 pontos do PDI. O primeiro dele é fortalecer a pesquisa integrada com linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação. Consolidar a cultura de pesquisa básica aplicada na inovação e empreendedorismo pela criação e fortalecimento dos grupos de pesquisa. Fortalecer os comitês de ética e de inovação institucionais com vistas ao desenvolvimento técnico-científico pautado na ética e desenvolvimento social. Então, esses 3 pontos do plano do nosso PDI, que eu vou mostrar alguns dados, tentar relacionar ele com a iniciação científica e com os nossos programas. Então, o primeiro dele, fortalecimento da pesquisa integrada
com as linhas de pesquisa e programas de pós-graduação. Quando a gente pega uma parte do nosso PDI, a gente vê lá, inicialmente, pós-graduação, a gente faz com professores, normalmente professores doutores, os que orientam em pós-graduação. Então, a gente tem aqui metas para porcentagens dos nossos professores doutores no ano de 2015 até 2020. Tá? E aqui embaixo, a gente tem investir na capacitação docente em áreas institucionais estratégicas relacionadas aos programas stricto sensu. Que foi o que eu falei para vocês, que os nossos programas stricto sensu são que, novamente, determinam as linhas de pesquisas que o Centro Universitário Franciscano vai seguir. Essas linhas de pesquisa, elas vão, na verdade, no momento de decisão de quais projetos vão ser desenvolvidos, vão ser contempladas essas linhas de pesquisas. E, necessariamente, a iniciação científica, os programas de extensão, os programas de iniciação tecnológicas, eles acabam caindo nessas linhas de pesquisas. Então, por isso que essa relação, iniciação científica e os programas de pós-graduação. Então, quais são os programas de pós-graduação que o Instituto, que o Centro Universitário Franciscano está, na verdade, investindo e se propõe para os próximos anos, e fora os já existentes? Então, mestrado em Ciências da Saúde da Vida, mestrado em Ensino de Línguas, mestrado em Finanças e Controladoria, mestrado em Gerontologia, Psicologia, Saúde e Matéria Infantil, Tecnologias do Meio Ambiente, Ciências de Saúde da Vida e Ensino de Linguagens. Atualmente, a gente tem um programa de pós-graduação em Nanociências, programa de pós-graduação no ensino de Física e Matemática, e esse materno infantil também já foi aprovado. Então, esses são os que estão praticamente em funcionamento, e os outros, nos próximos anos, estão em funcionamento. O que quer dizer isso? Então, professor, se eu me interessar por uma das linhas de pesquisa envolvidas, eu posso fazer iniciação científica, ou procurar deve fazer iniciação científica nessas linhas, ou nesses campos que o Centro Universitário Franciscano está se propondo a investir nos próximos anos. A partir disso, né, para a avaliação depois desses cursos de pós-graduação, a gente tem os indicadores, na verdade, que vão dizer número de alunos e números de cursos, número de alunos matriculados em graduação, número de alunos matriculados em curso de pós-graduação. O que isso aqui se relaciona? Normalmente, os nossos alunos de iniciação científica, isso é um processo quase que natural, muitos deles iniciam a iniciação científica e acabam ingressando nos nossos programas de pós-graduação. Então, a iniciação científica ela acaba sendo, além de um aprimoramento da sua formação, também uma porta de entrada para a pós-graduação. E, principalmente, se for na instituição, porque a linha de pesquisa, na verdade, ela já vem da sua formação desde a graduação. Então, como é que a gente começa a fomentar essa pós-graduação? Como é que a gente começa a aumentar esse número e melhorar a pesquisa? Principalmente pelo número de doutores, número de professores envolvidos e orientando a parte de pesquisa. Então, aqui a gente tem uma tabela, na verdade, um gráfico, em que a gente mostra número de professores, né, corpo docentes, graduados, especialistas, mestres e doutores. O que a gente vê do ano de 2004 até o ano de 2015 é um aumento do número do amarelinho, um aumento do número de doutores. Tá? Esse aumento do número de professores doutores na instituição, que está em expansão, vai fomentar a pesquisa, fomenta a pesquisa e também a pós-graduação no Centro Universitário Franciscano. Então, em 2015, são 106 doutores, em 2016 esse número vai aumentar, por quê? O que acontece? Essas pessoas, muitos desses professores que estão nessa barra cinza de mestres, em alguns anos eles vão saltando daqui para cá, passam de mestres para doutores. E isso vai aumentando o número de docentes envolvidos em processos de orientação de stricto sensu e que, na verdade, depois se reflete sobre a pesquisa, sobre os projetos e sobre a iniciação científica. O que mais para fazer pesquisa? A gente precisa de doutor, mas mais do que, não mais, mas juntamente com os doutores, principalmente as pesquisas na área da saúde, na área das tecnológicas, a gente precisa de financiamento. Tá? Hoje em dia, não conheço poucas instituições, na verdade, que conseguem manter a pesquisa com seus próprios financiamentos. O interessante é que o professor, quando ele entra na instituição ou quando ele se propõe a fazer um projeto, ele já pense da onde ele vai tirar dinheiro. Se ele contar com o dinheiro da instituição durante toda a sua pesquisa, ele não vai muito longe.
E é o que a Pró-Reitoria, na verdade, incentiva. A gente trabalha na Pró-Reitoria para conseguir as bolsas, tanto as bolsas de iniciação científica, todas aquelas bolsas que eu falei para vocês, e mais as bolsas de estricto sensu. É tudo a cargo da Pró-Reitoria, a gente escreve o projeto e tenta conseguir o maior número de bolsas possíveis. Mas o professor, o pesquisador, ele tem, eu posso até dizer que é a obrigação de tentar conseguir financiamento para as suas pesquisas. Então, a gente tem aqui uma tabela, tá, com os projetos relevantes, os valores que foram aprovados em 2014 para a pesquisa, em todas as áreas, ciências humanas, saúde, sociais, tecnológicas, aqui, na verdade, dividido por agências de fomento, FAPERGS, CAPES, CNPq, FINEP, CIT, a GDI e o governo federal, totalizando 2.324.143. Então, é um valor expressivo? É um valor suficiente para fazer pesquisa? Diria que não. Nos níveis e o tipo de pesquisa que a nossa instituição está se propondo, por exemplo, nanociências, a parte de saúde, são pesquisas que demandam muito dinheiro, demandam muitos equipamentos. E aí, os alunos, quando estão em processo de aprendizagem, eles gastam bastante. Como que um aluno gasta bastante? Porque ele está em processo de aprendizagem, muitas vezes ele erra. Eu tinha um colega meu que dizia assim, eu vou colocar, quando eu comprar cada coisa, eu vou colocar esse preço em cada equipamento para os alunos verem quanto aquilo custou. Realmente custa, muitas coisas são importadas. Então, esses 2 milhões, se a gente for transformar isso aqui em dólar, o valor é muito baixo. Então, pense, alguém que trabalha, que fez um processo de iniciação científica, que teve um bom treinamento, que teve uma boa, pautado numa questão ética, consegue... Esse valor que já é baixo, na verdade, esse valor aqui baixo, ele consegue fazer alguma coisa. Se a formação é uma formação mais deficiente, se é uma formação, normalmente, o processo para conseguir chegar aos objetivos finais é mais dispendioso e tem um custo maior. Então, o processo de formação aprimorado, o processo de formação, ele também impacta no que a gente capta de recursos de agente financeiro e o que a gente gasta. Bons profissionais e pesquisadores com boa formação têm boas ideias. Se ele tem boa formação, ele tem boas ideias, ele tem mais chance de competir no mercado e ele tem mais chance de captar recursos. E quando ele pega o recurso, que normalmente já está um pouco defasado, já é um pouco baixo, ele consegue fazer mais coisas do que um pesquisador com uma formação mais aleatória, digamos assim. Dentro disso, ao final disso, a gente quer que o pesquisador, e o próprio pesquisador quer que ele produza ele tenha produção científica, que ele envie aquele material para a produção, que ele tenha artigos e que ele tenha resumos. O que a gente considera como produção científica? Artigos completos em periódicos, que é o mais importante, livros em capítulos, trabalhos publicados em anais de evento, resumos em anais de evento, trabalhos medicais e anais em resumo expandido e resumo normal. Então, aqui a gente tem alguns números de 2014 para as áreas do conhecimento, de artigos publicados, livros, trabalhos e os demais resumos. Para nossas áreas, ciências da saúde, humanas, sociais, tecnológicas e um total. Então, a gente, em 2014, teve um total de 278 artigos publicados, 121 livros e capítulos de livros, 364 trabalhos publicados em completos, 54 trabalhos em anais na parte de resumo expandido e 301 em anais de resumos, somente resumos. Uma coisa importante aqui, que não está discriminado, a gente tem eventos institucionais que contam também como trabalhos publicados, como anais, alguns resumos expandido, trabalho completo, e a gente tem eventos que estão externos. O interessante é que o pesquisador e o seu aluno, ele sempre tente apresentar esse trabalho em um evento externo. Além do evento interno, um evento externo. Por quê? O evento externo, ele qualifica o trabalho e ele também dá uma visibilidade à instituição. É um congresso que fica em Porto Alegre, vou ficar 2 dias até lá, demora, são 2 dias. Isso é uma questão que o que vai se conseguir depois com esse congresso, com essa apresentação, os benefícios valem essa apresentação que a gente tem. Às vezes é um resumo, às vezes é só um pôster, mas naquele pôster, naquele momento que a gente está no congresso apresentando, a gente pode ter contatos com outras pessoas, o nome da instituição vai junto e depois a pontuação também
ela é melhor. Uma outra questão em que a pesquisa no Brasil, e todos nós sabemos pelos incentivos que o governo deu, até pelo menos no ano passado, seria a questão da internacionalização da pesquisa. Então, se a gente tiver um congresso que seja um congresso fora do Brasil, internacional, isso para nós tem um valor bastante grande, porque isso vai mostrar que aquela pesquisa ela está indo para fora, saindo fora das barreiras da instituição. E quanto às bolsas de iniciação científica, esse ano, então, ao total, a gente teve bolsas de iniciação científica ao total de 116. Esse ano passado, em 2014, a gente teve um número de 100, que foram bolsas institucionais 60, PIBIC CNPq 13, bolsas ProBit CNPq 6, ProBit FAPERG 18 e bolsas ProBit FAPERG 3. Então, esse número aumentou um pouco. Então, com relação à segunda parte, que é consolidar a cultura de pesquisa aplicada à inovação, empreendedorismo e perfuração e dos grupos de pesquisa. Nessa ponta aqui, eu vou falar basicamente dos grupos de pesquisa. Tá? Tem alguém aqui que esteja inserido em grupo de pesquisa ou que sabe que está inserido em grupo de pesquisa? Não, alunos, desculpa, alunos. Algum aluno que sabe que está inserido em grupo de pesquisa? Tem alguém aqui que tem a bolsa de iniciação científica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, desses 6 alunos, necessariamente, eles deveriam estar ou devem estar em algum grupo de pesquisa. É importante que vocês vejam com o orientador de vocês em que grupos de pesquisas vocês estão inseridos. Se ele não está, digam para ele fazer isso o quanto antes, porque é muito importante que vocês estejam inseridos em grupos de pesquisa. Está falhando aqui. Então, os nossos grupos de pesquisa. A gente tem grupos de pesquisa na instituição, na área de ciências da terra, exatas da terra, a gente tem 4 grupos de pesquisas e 34 pesquisadores registrados nesses grupos. Ciências humanas, a gente tem 7 grupos de pesquisas e 76 pesquisadores envolvidos nesse grupo. Ciências sociais aplicadas, são 8 grupos de pesquisa e 67 pesquisadores envolvidos. Ciências da saúde, 7 grupos de pesquisa e 75 pesquisadores envolvidos. Engenharias, 2 grupos, 26 pesquisadores. E linguística, letras e artes, 2 grupos e 20 pesquisadores envolvidos. Então, esses pesquisadores, muitos deles, ou se não quase todos, uma boa parte, têm bolsistas de iniciação científica em todas as modalidades. E é uma obrigação do pesquisador, quando ele ganha uma bolsa de iniciação, uma bolsa da Unifra ou de qualquer agência de fomento, ele tem que necessariamente registrar vocês no grupo de pesquisa. Isso consolida o grupo e isso também registra a pesquisa de vocês dentro dos nossos sistemas quando a gente se relaciona com o CNPq. Então, o que são os grupos de pesquisa? Os grupos de pesquisas, eles são grupos que são, na verdade, administrados, são montados pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Ciência. O CNPq é um órgão de fomento, ele financia a pesquisa, tanto o fomento para o desenvolvimento do projeto, quanto bolsas de iniciação científica e bolsas em nível de pós-graduação. Além disso, ele financia eventos e financia estudos internacionais. Só que, para ele fazer isso, o CNPq também quer saber o que está acontecendo. E uma das formas dele fazer é através dos grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisas, normalmente, eles têm um líder, que é um professor doutor, normalmente, mas não sempre, ele é vinculado a programas de pós-graduação. Além desse líder, ele tem os professores que fazem pesquisa naquelas linhas de pesquisa. Dentro desses grupos de pesquisa, que eu não trouxe todos eles aqui, mas dentro dessas, por exemplo, Ciências Exatas da Terra, a gente tem 4 grupos em diferentes linhas de pesquisa, que fazem diferentes pesquisas. Então, nesse grupo ele tem que estar os professores, os alunos de pós-graduação e alunos de graduação. Então, a gente tem 30 grupos de pesquisas e 298 pesquisadores envolvidos. Então, por que não tem o número de alunos aqui? Porque o número de alunos varia bastante, né? Eu posso olhar, ontem é um número, hoje pode ser um outro número. Esse fluxo de alunos é um fluxo que varia dependendo do grupo. Uma outra questão
que eu falei para vocês que estava no PDI é o fortalecimento, na verdade, dos comitês de ética, né? Nosso comitê de fortalecimento do comitê de ética e inovação institucionais com vista ao desenvolvimento técnico pautado na ética e desenvolvimento social. Então, o que são esses comitês de ética? Então, a gente tem 2 comitês de ética. Eu vou começar falando do comitê de ética de animais, que é um pouquinho mais simplificado, mas nem tanto. Então, a comissão de ética no uso de animais, ela é uma comissão que, ela, na verdade, é mantida pelas instituições. A gente tem aqui a CEUA, mantida pelo Centro Universitário Franciscano, mas ela é regulamentada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente mantém o comitê, mas a gente não tem domínio sobre a resolução do comitê de ética. O que esse comitê de ética faz? Ele avalia os projetos que fazem uso de animais. Que animais? Camundongos, ratos, coelhos. Algumas pessoas, esses tempos, andou um projeto que um professor trabalhava com dentes de porcos, carcaças de animais, aves, qualquer tipo de cavalo, qualquer tipo de animal que vocês venham a trabalhar, independente se é um processo invasivo ou não, ele precisa ser avaliado pelo comitê de ética. Então, pense se para trabalhar com um besouro, alguma coisa desse tipo, tem que passar pelo comitê de ética. Se a gente pensa que é só rato e só camundongo, qualquer tipo de animal, ele está sujo, qualquer tipo de pesquisa com animal está sujeita à avaliação do comitê de ética. Quem é que coordena o comitê de ética? A professora Jerusa, que é farmacêutica. Os membros desse comitê é a professora Luciana, que é bióloga, a professora Virgínia, bioquímica, e a gente tem um veterinário. Por que tem essa disposição de professores com diferentes formações? Porque é uma norma do CONSEA, que é o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Então, esse CONSEA, ele determina quais são os membros que devem fazer parte desse comitê de ética. Então, a gente tem que ter representantes pesquisadores, representantes veterinários e um líder de uma formação normalmente voltada à pesquisa. E um dos representantes, que eu diria que é um dos mais difíceis da gente manter e mais difíceis da gente conseguir ele, na verdade, é um representante da Sociedade Protetora dos Animais. Então, vocês vejam, quando o projeto de vocês vai para o Comitê de Ética de Animais, tem diferentes visões. E uma das principais, na verdade, uma das que mais implica, às vezes, no processo de decisão, são os representantes de Sociedade Protetora dos Animais, porque eles são de animais de uma forma geral. Quem faz a parte de secretariado é a Lisiane, e tem os suplentes desse comitê de ética. Então, o que é esse comitê de ética no uso de animais? A comissão de ética, desculpa. Então, a CEUA é um órgão colegiado interdisciplinar, formado por pessoas de diferentes formação, consultivo e educativo. O que é isso? Esse comitê, ele serve para vocês consultarem. Como é que eu faço o cálculo amostral? Quantos camundongos ou quantos ratos eu preciso utilizar para que a minha pesquisa seja válida? Eu posso fazer um procedimento de, por exemplo, injetar no rato um determinado local ou injetar no outro? Quanto de anestesia eu preciso dar? Quantos animais eu preciso usar? Quanto eu posso submeter o animal a um processo cirúrgico? Qual é quanto tempo eu posso deixar o animal sofrendo, ter tipo de dor? Vou testar um anestésico, por exemplo. Quanto tempo eu preciso deixar aquilo ali? Quais os meus testes que eu estou colocando ali são validados? Então, o comitê vai avaliar essa parte. Tá? Eles são consultivos porque a gente pode consultar o comitê. Você pode manda o projeto, a gente manda o projeto e vem com várias informações. Aquelas informações que o comitê manda de volta para nós, elas não são informações para reprovar o projeto, para dizer o projeto não é bom, o projeto não pode ser executado. Aquelas informações, elas são informações que devem ser para ser cumpridos a questão ética, são informações para que a pesquisa de vocês funcione. Normalmente, o que o comitê faz? É para recalcular o número de animais. É para indicar dizer que o anestésico que foi utilizado não é o melhor anestésico. Dizer que o número de animais que a gente está mantendo em determinada caixa, alocando, é um número menor ou maior. Então, a função do comitê de ética é educar, tá? E também fiscalizar esses processos.
o veterinário que eu falei para vocês, além de ele pertencer ao comitê de ética, ele também é o responsável pelo biotério, quem libera os animais para utilização. E no biotério do Centro Universitário Franciscano, atualmente, a gente somente mantém animais que foram liberados pela CEUA. O que precisa para mandar um projeto para a CEUA? Então, vocês precisam de um protocolo, encaminhamento via protocolo. Na página do Centro Universitário Franciscano, vocês vão encontrar lá a CEUA. Então, um protocolo geral, a gente tem o requerimento de avaliação do projeto e um formulário unificado. Esse formulário unificado é um formulário bastante complexo. Ele pergunta se o animal vai ser capturado, se não vai ser capturado, quanto tempo vocês vão deixar ele com água, sem água, onde vai ficar esses animais. Ele faz várias perguntas, que tipo de anestésico, quanto de anestésico, o número de animais por caixa, várias perguntas. Mas aí, muitas pessoas às vezes perguntavam, mas por que vocês fazem um protocolo tão complexo? Na verdade, esse formulário unificado ele é um modelo que vem pelo CONSEA. A gente não criou ele, é um modelo padrão com o CONSEA que é aplicado a todas as instituições. E na verdade, dica para quem está preparando já esse protocolo, quem vai preparar, não pode faltar nenhuma informação. Ele tem um protocolo de 2 páginas em que não pode, se tiver um quadrado que não tiver uma informação, ele vai voltar. Após enviar esse protocolo, né, entra pelo protocolo geral do Centro Universitário, e ele vai ser avaliado. O prazo para a emissão do parecer é até 30 dias. Por isso que, às vezes, a gente acha, não vou mandar para o comitê de ética, porque vai para o comitê de ética para 30 dias para ser avaliado, logo em seguida, depois vem o parecer, esse parecer pode vir um parecer aprovado ou pendente. E aí a gente tem que resolver as pendências, e as dependências demoram um pouco mais. Mas, normalmente, né, menos de 15 dias que o comitê, menos de 30 dias, em 15 dias ou 10 dias o comitê faz esse processo de avaliação. Então, não é um processo tão penoso assim. Outro comitê, né, ele tem uma demanda muito maior, é o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, ele é um comitê que ele é montado pelo Centro Universitário Franciscano, a gente mantém esse comitê, entretanto, ele é regulamentado por normas do Ministério da Saúde. Então, são sempre algum ministério que regulamenta aquele comitê. O que é regulamentar? São as normas que o comitê usa para avaliar um projeto. Quem é que faz parte desse comitê? A professora Maria do Carmo, também farmacêutica, a professora Letícia, que é uma dentista, a professora Nadiesca, da fisioterapia, a professora Noemi, da biologia e pedagogia, o professor Silvio, da psicologia, a professora Priscila, do direito, e um representante dos usuários, né, que é a Miriam, representante dos usuários. Mais uma vez, a gente vê que esse comitê é interdisciplinar. Então, vocês imaginem, a gente vai a um projeto e ele tem, na verdade, várias visões. É um farmacêutico olhando para um lado, dentista olhando para o outro, fisioterapeuta olhando para o outro, uma visão psicológica, uma visão pedagógica, uma visão do direito. Então, para que serve? Para que tanta visão? É para, na verdade, proteger o indivíduo que vai ser pesquisado, e também o pesquisador. No Brasil, a gente não tem ainda leis tão rigorosas, mas como a ciência brasileira segue muito a academia americana, logo isso vai chegar. Nos Estados Unidos, se vocês fazem alguma coisa com uma pessoa e ela se sente prejudicada, ela pode tirar muito dinheiro de vocês e também da instituição. No Brasil, dependendo do que a gente fizer com uma pessoa, se expõe ela a algum tipo de que é considerado alguma coisa que é um dano para ela, um dano moral, ou se a gente faz algum tipo de que causa algum dano físico, a gente vai ter implicações legais disso. E o pesquisador muitas vezes não sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes ele faz e tem algum ponto em que ele não se deu por conta. Eu tenho um exemplo para contar de uma questão de comitê de ética. Era uma pesquisa muito simples, tá? Em que ela consistia em pegar alunos de uma creche e levar esses alunos para um outro local para fazer um tipo de recreação. E era uma van, alguma coisa desse tipo que fazia. Era um processo simples, que era uma coisa lúdica, recreativa. Esse projeto ficou pendente, na verdade, foi reprovado pelo comitê. Ele nem foi o comitê daqui. O projeto não é daqui. Por quê? Porque alguém se deu por conta de avaliar o processo da van de levar. Então, aquele processo de levar crianças de creche pequena de um lugar para outro
era um processo que poderia acontecer alguma coisa em alguma criança. Então, esses são detalhes muito... O pesquisador, na maior da ingenuidade, ele queria fazer um benefício para aquilo. Mas o pequeno problema da van, a avaliação, questões técnicas, questões disso, poderia dar um problema mais sério para o pesquisador e para a instituição que era responsável para a pesquisa. Então, essa é a função do Comitê de Ética, é indicar os pontos. Não é bloquear uma pesquisa. Vocês podem ver que muitos das pessoas que trabalham nos comitês de ética, eles são pesquisadores. Então, o objetivo deles é fazer com que a pesquisa ande, e não que a pesquisa seja bloqueada. As reuniões desses comitês são reuniões quinzenais. Então, o processo, na verdade, era para ser mais rápido, mas a demanda deles é um pouco maior que a CEUA. Então, o CEP ele é um colegiado interdisciplinar, independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo. Então, da mesma forma que a CEUA, esse comitê tem o caráter de instruir o pesquisador. O que a gente vai fazer? Qual a melhor forma de conduzir a minha pesquisa? Tá? Ele é criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade, dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa em padrões éticos. Como é que a gente envia um projeto para o Comitê de Ética de Seres Humanos? Então, esse Comitê de Ética ele é feito a partir de uma folha de rosto, tem que ter com todos os campos preenchidos, o termo de consentimento livre e esclarecido, muito importante. Amanhã, uma professora da PUC vem falar sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Termo de confidencialidade, assinado pelo pesquisador responsável, autorização, cronograma e projeto. O que é esse termo? Esse termo ele é um termo em que a pessoa que está sendo pesquisada, ela assina dizendo que ela sabe que pesquisa que ela está participando, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele é preenchido e assinado pelo o indivíduo que vai ser pesquisado ou então por seu responsável. E o termo de confidencialidade, o que é isso? É um termo assinado também pelo pesquisador em que ele diz que os dados que ele tiver ali, ele não vai divulgar nomes e não vai expor a pessoa a qualquer tipo de situação. Né? Por exemplo, ele não pode pegar foto de uma pessoa e publicar com algum tipo de lesão e publicar aquela foto porque ele está fazendo uma exposição da pessoa. Quais são os prazos, então, desse comitê? Tá? Esse comitê, na verdade, a submissão dele não é via direto protocolo da Unifra, a submissão dele é via Plataforma Brasil. Nessa Plataforma Brasil, esses documentos entram e, em cerca de 10 dias, o CEP, que é o Comitê de Seres Humanos, ele faz um checklist para ver se todos os documentos estão corretos. Então, quando se faz a inserção na Plataforma Brasil, essa plataforma já encaminha para o comitê, como se coloca, ela já caminha para o comitê do Centro Universitário Franciscano. Aprovado esse checklist, em 30 dias ele emite um parecer. Aí ele emite o parecer ele vai ser aprovado, pendente ou reprovado, dependendo da situação. Se ele está pendente, a partir desse checklist, esse pesquisador, esse projeto é retornado para fazer as alterações pertinentes a ele, para que seja ressubmetido à avaliação do Comitê de Ética em Seres Humanos. Então, assim, para finalizar, eu vou mostrar um pouquinho da produção científica das áreas, por cada curso, nessas áreas, que eu mostrei alguma coisa de área, eu vou montar um pouquinho da produção científica, que é um dos objetivos da parte de pesquisa, e como eu falei para vocês, uma boa produção científica, ela depende dos parâmetros éticos. Tá? Então, aqui a gente tem na área de ciências humanas, dos cursos. Então, para nós, atualmente, uma parte mais importante da produção científica, não que as outras não sejam, mas que conta muitos pontos para a pós-graduação, principalmente, são os artigos publicados e livros publicados também. Então, aqui a gente tem curso de filosofia, geografia, história, letras, pedagogia, as suas produções científicas, livros, e aqui todas elas, de acordo com o seu resumo, análise de eventos e a participação de eventos. Aqui na área de ciências tecnológicas, aqui os artigos publicados, livros, área 56 em 2014 e livros menos de 10. Então, aqui os outros tipos de produção divididas pelos diferentes cursos. Na área de ciências da saúde, também artigos publicados, 153, e livros de capítulos e livros, 11, e aqui as outras tipos de produção
que a gente teve durante o ano de 2014. Quando a gente passa para a área de ciências sociais, além dos artigos e livros publicados, a gente tem essa coluna em que substancialmente aumenta esse número, que seria a produção técnica. O que é produção técnica? Algumas áreas, a produção técnica, por exemplo, montagem de uma maquete, desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um software, desenvolvimento de um material didático em EAD, ele conta como produção científica. Então, em algumas áreas, a gente vê que essa produção técnica, ela aumenta consideravelmente, e essa produção ela é contada também nos nossos números. Certo? Então, a minha ideia aqui era mostrar um pouco para o pessoal, um pouco da pesquisa no centro universitário, relacionando essa pesquisa com a iniciação científica. Né? Agora eu passo a palavra ao professor Afrânio, e depois, no final, a gente abre para questionamentos. Então, o nosso tema seria, então, desafios da ética na pesquisa, visão científica, jurídica e institucional. Essa é a mesa redonda. E o nosso tema passou a ser, então, ciência, tecnologia e inovação. Bem, é bastante amplo. Eu vou tentar ser bastante restrito para não ficar muito prolongada nessa nossa exposição aqui. Então, pessoal, vamos ver se eu achei certo aqui o avanço. Opa! Tá. O nosso trabalho aqui, então, vai ser analisado aqui. Percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, agências de fomento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dispêndio Nacional em Ciência e Tecnologia. Vamos falar sobre ciência e técnica, também sobre produção científica, formação de recursos humanos, registros de patentes e inovação. Algumas considerações finais. Obviamente é bastante amplo, mas eu vou tentar abordar algumas pinceladas em cada um para que tenha uma ideia de todo o processo. Bom, inicialmente, pergunto, você visita espaços científicos, culturais e participa em eventos científicos? Vocês que estão na plateia todos. Né? Primeira pergunta, essa foi uma percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil, realizada em 23 de 6 a 6 de 7 de 2010. É interessante porque, se nós olharmos e cada um respondesse isso, vocês teriam alguma informação bem interessante. Segundo, você conhece alguma instituição que dedica a fazer pesquisa científica em nosso país? Cada um tenta responder. Terceiro, ficou errado o número aqui. Terceiro, você conhece algum cientista brasileiro importante? Se você não conhece, tem que procurar se interessar, né, para poder conhecer algum cientista importante. Bem, resultado da pesquisa. Razões da falta de interesse de ciência e tecnologia no Brasil. Primeiro, não entende, 36%. Nunca pensou sobre isso, 19%. Então, nós temos aí 56,2% que não sabe, não entende, nem quer saber. Né? Então, isso é uma das razões de por que a gente não tem um desenvolvimento tão incisivo, vamos dizer, da ciência e da tecnologia no Brasil. Bom, quem é que faz, quem é que coordena essa parte de ciência e tecnologia no Brasil? É o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Se nós olharmos, o MCT, agora foi colocado o I, né? Inovação. Esse ministério, ele tem agências. E as principais agências é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, né? Que é aqui, a Agência Espacial Brasileira, o CNPq e a FINEP. Então, eu vou tentar falar sobre os que nos interessam de mais de perto, para a gente poder ter alguns detalhes. Bom, o Centro Nacional de Energia Nuclear, esse tem sede no Rio de Janeiro, e quem coordena esse trabalho é até o professor Odilon Marcus do Canto, que está atuando junto ao Centro Nacional. A Agência Espacial Brasileira, que nós podemos dar uma olhada aqui, vocês podem ver que tem vários elementos que fazem parte da Agência Espacial. Inclusive, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um dos componentes, né, da Agência Espacial Brasileira. Tá? Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, Alcântara, enfim, vários institutos que fazem parte, né, dessa Agência Espacial Brasileira. O CNPq, que é o órgão mais importante para nós, em termos de universitários,
observa-se que nós temos aqui vários campos de atuação do CNPq. O primeiro deles é a plataforma Carlos Chagas, né, onde tem os grupos de pesquisa, etc. Nós temos o programa Lattes, né, onde tem os currículos Lattes, onde todos vocês normalmente encaminham seus currículos Lattes, está ligado então ao CNPq. Nós temos o Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Temos também o diretório, né, dos grupos de pesquisa no Brasil, né? E também temos o programa Ciência Sem Fronteira, que todos vocês conhecem e podem aproveitar, né? São oportunidades, é importante que todos os alunos possam acessar, então, essas disponibilidades, esses programas que estão disponíveis para todos os alunos das universidades. Cartilha de segurança para a internet, né? E também uma parte de importação para pesquisa. Então, são algumas ações ligadas ao CNPq. O CNPq foi criado em 1949. Então, vocês observem que foi nomeada uma comissão de 22 cientistas para redigir um projeto de lei instituindo o Conselho Nacional de Pesquisa. Então, observem o tempo quando ele nasceu praticamente, né, o CNPq. A FINEP, que agora trocou o nome, né, agora é a Agência Brasileira de Inovação, né, não é mais financiadora de projeto, como era antes, embora tenha trocado o nome, mas ela tem como meta, né, missão, promover o desenvolvimento econômico, social do Brasil por meio do fomento do público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Normalmente, a FINEP atua junto às empresas, mas as empresas têm que se ligar a uma instituição para apontar os projetos. Então, normalmente, depende de uma assessoria científica, né, da instituição de pesquisa, né, para poder validar a proposta. Dispêndios nacionais, vamos ver quanto dinheiro está sendo aplicado em ciência e tecnologia, em termos nacionais. Observe aqui quem é que mais aplica, é o Japão, 3,42% do PIB, 3,42% do PIB. A Coreia, observe que a Coreia está se expandindo, né, no mundo, né? Estados Unidos, a Singapura, com 2,67%, vai decrescendo. Canadá, Reino Unido, China, né, Portugal, Espanha, Itália e Brasil. Brasil nós aplicamos 1,09%. Isso são dados de 2008, tá? E assim vai descendo, Rússia, Argentina e México. Quer dizer, nós não estamos muito bem, não. Vamos ver o que nós temos aqui. Em 2009, se nós olharmos, né, nessa classificação aqui, nós temos aqui a participação das empresas, das empresas aqui, com 0,7% do PIB, as empresas, e 0,89% é o governo, ou seja, o governo está aplicando mais que as empresas em ciência e tecnologia, dá um total de 1,63%, né? De acordo com esses dados aqui. Então, existe uma confusão muito grande, porque o governo quer justificar a aplicação do recurso, e ele coloca outros itens dentro do mesmo índice. E aí, então, não há uma certa uniformidade nessas informações. Bem, o que nós temos aqui? A previsão do Brasil para 2014 do investimento empresarial. Então, eles acham que vão chegar em 0,9%, né? Eles estavam em 0,89% e passa para 0,9%. Essa é a previsão para os próximos anos, aí 2014. Meta, né? Que nós já estamos chegando em 15%, né? Então, quer dizer que deveria já estar atingindo esse valor. Esses valores aqui, só para vocês terem uma ideia da força de São Paulo e do problema nosso em termos de Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos em 2002 um investimento aqui em ciência e tecnologia de 4%, enquanto que São Paulo, 52,2%. Então, quem tem mais dinheiro consegue fazer mais coisas, né? Então, observe que, basicamente, a FAPESP é responsável pelo financiamento de quase toda a pesquisa. E tem mais dinheiro em São Paulo na FAPESP do que no Ministério, por incrível que pareça, né? Se nós olharmos em relação ao PIB, em 2012, observem lá que o Brasil, em 2012, chegaria a 1,74%, né? Eu não sei se esse número aqui é condizente ou não, mas, em todo caso, aí estão os dados, né, do Dispêndio Nacional em Ciência em valores correntes em relação ao PIB de 2000 a 2012. Então, nós tivemos um aumento de investimento, né? Ainda bem que não teve decréscimo.
Bem, continuando. Pesquisa. Para que todos que estão mexendo com pesquisa tenham uma ideia. O que é a pesquisa? É responder uma questão, resolver um ou vários problemas. Então, não esqueçam, para fazer uma pesquisa, nós temos que ter um problema. Se não for problema, nós vamos fazer uma pesquisa do sexo dos anjos, não vai resolver nenhum problema. Né? Então, nós queremos o quê? Resolver um problema ou vários. Satisfazer uma necessidade. Esse projeto tem que estar ligado a uma necessidade. E criar e inventar. Né? Isso que é importante. Então, em resumo, é um conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticos que objetiva descobrir novos conhecimentos, inventar novas técnicas e explorar ou criar novas realidades. Isso é pesquisar. A gente faz um projeto de pesquisa quando nós temos um problema que nós não sabemos a resposta. Nós fizemos um projeto de extensão quando nós temos um problema que nós já temos a resposta na bibliografia. Então, isso diferencia os projetos e diferencia as atividades também do pesquisador e dos alunos que estão envolvidos. Mas quem é que faz pesquisa? Quem é que faz ciência e tecnologia? Bom, obviamente são cientistas ou pesquisadores. Então, nós temos aqui nas universidades... Onde é que eles estão? Eles estão nas universidades, estão nos institutos, estão também nas empresas privadas. Mas para que tenham uma ideia de quanto tem no Brasil e no mundo, observem lá, de cada 100 pessoas, 20 a 30 são funcionários, 5 a 6 são empresários e 1 a 2 são cientistas. Então, a quantidade é pequena. Né? Uma ONG, né, Berkeley Memorial Institute, nível mundial, ele diz que 40% estão nas universidades, 39% na indústria, dos quais 25% trabalham em multinacionais e 14% em instituições de pesquisa e 7% em órgãos governamentais. Essa é a distribuição então, dos pesquisadores em nível mundial. Vejamos no Brasil comparado com os Estados Unidos. O que nós temos? No Brasil nós temos 70 e pouco por cento dos 72, 73 estão nas universidades, os pesquisadores. Enquanto nos Estados Unidos esse número é em torno de 12. Observem que a maior parte dos pesquisadores nos Estados Unidos eles estão na empresa privada. Observem aqui, em torno de... É praticamente o contrário do Brasil, né? Aqui 12, ó, aqui nós temos em torno de 12, né? Aqui nós temos em torno de mais de 70, né? Então, as empresas estão contratando doutores para desenvolver pesquisa e desenvolver patentes. No Brasil, nós temos mais o governo fazendo esse pagamento, né? Então, é diferente, né? Por isso que vocês têm tantas patentes registradas nos outros países pelas indústrias, né? Nos países desenvolvidos, os pesquisadores por 1 milhão de habitantes, vocês têm aqui em torno de 3 mil. Né? O Brasil está bem baixinho aqui, né? Quer dizer, nós temos bem poucos pesquisadores, né, por 1 milhão de habitantes. A média mundial é essa aqui, e aqui seriam os países desenvolvidos. Então, quem está desenvolvido, um país desenvolvido, é porque tem conhecimento de ciência e de tecnologia. Quem não tem ciência e tecnologia não desenvolve. Então, isso é uma coisa bastante séria, né, e importante para ser analisada. Mas a produção do conhecimento não é isolado. Você tem que produzir, né, a partir do que já tem. Você não vai reinventar a roda a cada vez. Por isso você faz uma revisão bibliográfica. Né? A produção do conhecimento é um empreendimento isolado. Ele é uma construção coletiva. Cada um faz um pedaço. E aí você tem o todo. É um processo continuado de busca, no qual cada nova investigação se insere complementando ou contestando contribuições anteriormente dadas ao estudo. Por isso que você falou da ética. Nós temos que ter ética para que essas informações sejam verdadeiras e possam contribuir para o avanço do conhecimento. A comparação dos índices de crescimento da produção científica é impressionante. Olha o Brasil aqui, como é que está em termos de índice de crescimento. Ele está superando a média mundial, em bastante. Então, nós podemos dizer assim, o Brasil está muito bom, está muito bem, mas, na verdade, não está. Não é isso que tem acontecido. Então, observe aqui que, desde 1981 a 2010, que o índice de crescimento do Brasil é superior à média mundial. Né? Mas o ranking dos países na produção científica de 2010 foi aqui. Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, Japão, França, Canadá, Itália, e o Brasil está em 13º, né? Em termos de ranking de produção científica. Tá? Se nós olharmos, então, aqui, o Brasil participa com 2,7% dos artigos em periódicos científicos da classe internacional e 0,3% de pedido de patente. Ou seja, baixíssima pedido de patentes. Muito, muito baixo.
né? Se nós compararmos com outros países, né? Então, observe o seguinte, de 1980 a 2010, nós passamos de 0,4, né, de número de artigos, para 2,7, que foi bastante, né? Quer dizer, um aumento muito significativo. Mas não estamos resolvendo os nossos problemas, né, de aplicabilidade desse conhecimento. Número de artigos brasileiros em relação à América Latina. Também, o Brasil ganha, né, muito em relação à América Latina. Observe lá, 54% no último ano é do Brasil, né? Então, isso aí é um dado bastante interessante, né? Mas que também não tem um impacto tão grande na parte econômica, como deveria ter. As bolsas de mestrado cresceram. Observe aqui o avanço de 2004 até 2011, na parte de formação de recursos humanos, né? Então, observem aqui o incremento que teve. Eu vou só mostrar, assim, uma visão geral do que está acontecendo. O número de bolsas de doutorado também, ó, observe aqui que cresceu, né? Chegou a 25.969 em 2011. O número de bolsas de pós-doutorado também cresceu, né? 3.458 em 2011. Né? Então, teve um bom avanço em termos de fornecimento de bolsas para a capacitação. O número de doutores formados cresce, menos que o número de mestres. Então, de mestres, foram 38,8 mil mestres em 2009 e 11,4 mil doutores em 2009 também. Então, vejam que os mestres estão maior do que doutores, né? O crescimento. Mas uma coisa interessante que eu queria, trouxe esses números para nós poder analisar esse dado. Uma organização, OCDE, avaliou estudantes com 15 anos de ensino, do ensino fundamental em escolas públicas e privadas, de 65 países. O Brasil ocupa o 57º lugar em matemática. Em literatura, 53, e em ciências, 53º também. Ou seja, nós estamos muito mal em termos de competitividade dos nossos alunos. Observe quem está em primeiro lugar. China, China, China. Segundo lugar, Singapura, Hong Kong, terceiro, Coreia, quarto e quinto, Taiwan. Observe que só muda a ordem. Coreia, Finlândia, Hong Kong e Singapura. Finlândia, Hong Kong, Singapura, Japão. Ou seja, tudo asiático. Cuidado com o dragão. O dragão vai dominar o mundo. E nós vamos ter muitos chineses vindo para cá para trabalhar no Brasil, né? Com certeza, né? Se vocês olharem, uma pesquisa feita por uma outra entidade em 2013, observem os resultados. China, Hong Kong, Finlândia, Singapura e Coreia do Sul. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não mudou. O mesmo comportamento. Ou seja, leitura, matemática e ciência. Nós precisamos melhorar esse processo. Brasil, 56º. Estava em 57º. Baixou 1. Né? Quer dizer, conseguiu melhorar em 65 países praticamente. Né? Bom, número de portadores de título de doutores por 1.000 habitantes no Brasil tem em torno ali, observem lá o valor, 1,4. Né? De 25 a 65 anos. Então, temos gente, mas precisamos melhorar ainda, né? Tá? Bom, a pesquisa vai produzir conhecimento. Então, tu faz uma pesquisa, você gera conhecimento. Esse conhecimento gera técnica. Então, nós precisamos ter conhecimento para poder ter técnicas. Né? E as técnicas, elas vão melhorando a cada ano que passa. Né? Então, a pessoa que está estudando, ela tem que saber o quê? Conhecimento, ela tem que saber ciência. Porque isso aqui, ó, muda muito rápido, é efêmero. Então, as pessoas que aprendem técnica, quando a técnica mudar, ela não sabe mais nada. Então, nós precisamos que os alunos compreendam a ciência, o conhecimento, o que está por trás da técnica. Isso que é importante para que tenha formação. Senão, ele é informado e não é formado. Então, a formação significa o quê? Capacitar o aluno para que ele possa analisar e tomar suas conclusões em relação àquele processo. O desenvolvimento em ciência e tecnologia transforma a pesquisa produzida em algo disponível para a sociedade. Isso que é importante, é o mercado consumidor. Quer dizer, nós temos que produzir algum conhecimento que vai servir para o consumidor, para as pessoas, para a humanidade. Então, nós precisamos fazer o quê?
encontrar problemas e não pesquisar aquilo que a gente acha que não está incomodando ninguém. Problema é algo que incomoda, é algo que está nos atrapalhando. Então, precisa de uma resposta. Então, a gente faz a pesquisa. Bom, pesquisa técnica e desenvolvimento. Então, pesquisa usada na obtenção de novos conhecimentos, que é a ciência, permite descobrir novos fatos, relações ou leis, em qualquer campo do saber. Né? Técnica, procedimento ou conjunto de procedimentos que tem como objetivo obter um determinado resultado. Isso aqui muda rápido, né? Isso aqui não. E desenvolvimento é a aplicação desse conhecimento para a produção de artefatos. Ou seja, aquele conhecimento que nós desenvolvemos, aplicamos numa técnica e desenvolvemos um produto que é vendido. Esse pointer, por exemplo, que é um raio laser, o raio laser foi inventado por Einstein, né? As equações. Mas as técnicas são várias. Pode ser um pointer, pode ser um CD, um leitor de CD, enfim, várias atividades, operações, né, com laser, etc. Então, o importante é saber a origem, ou seja, o conhecimento, a ciência. E observe aqui um dado interessante. Abdul Salam, que é do Prêmio Nobel de Física, né, ele disse assim que da população mundial, nós temos 25% são desenvolvidos. Países são países desenvolvidos. E ocupam 40% da superfície da Terra e controlam 80% do PIB. E 75% são miseráveis. Controlam 60% da superfície da Terra e controlam 20% do PIB. Por que essa diferença? Porque os dois grupos, o poderio resultante do domínio e utilização da ciência e tecnologia é que faz a diferença. Quer dizer, aqueles que dominam a ciência e tecnologia vão conseguir dominar mais, e vão produzir mais, vão ter mais PIB, enfim, aí que tem o detalhe. Então, vocês notam que exatamente esse é um ponto muito importante em nível mundial. Mas o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento se define quase que exclusivamente em termos da capacidade de geração autônoma do conhecimento, a capacidade de disseminá-lo, ou seja, fazer pesquisa, disseminar e usar. São as três etapas, né? Se nós olharmos isso, essa é a verdadeira diferença entre os países cujos cidadãos são capazes de realizar plenamente seu potencial como seres humanos e aqueles que não têm essa capacidade, segundo a Unesco, né? Dizendo que você tem que ter capacidade de gerar, capacidade de disseminar e capacidade de usar. Se você não tiver isso aí, você não está desenvolvido. E o país não será desenvolvido. Mas agora você nota um paradoxo. Veja bem, o Brasil tem o maior índice mundial de trabalhos científicos e um dos menores índices de patentes. Então, se nós olharmos esse dado, quer dizer, observe que nós temos bastante formação, bolsas e tal, e doutores e cursos de pós-doutorado e professores, etc. Mas o número de patentes é muito baixo. Aí vamos tentar entender. Olha ali o Brasil. O Brasil está aqui embaixo. Ó. Ou seja, o que nós estamos pesquisando não está gerando patentes. Não está gerando coisas importantes para o país, para o desenvolvimento da humanidade, né, e dos brasileiros. O que é uma patente? Não sei se todos vocês sabem o que é uma patente, mas é um título de propriedade temporário concedido pelo Estado aos inventores. Garante direitos sobre invenção, produto, processo de fabricação ou aperfeiçoamento. Normalmente tem uma duração de 10 anos até. Tem preço, propriedade, uso e valor de troca, protegida por lei, né? E patente só adquire importância social quando transformada em renda. Se mede pela venda e não pela relevância técnico-científica. E é orientada pelo mercado e não pela academia. Então, isso é patente. Nas universidades americanas, elas não fazem, o forte delas não é desenvolvimento de patentes. Porque lá, a maior parte dos pesquisadores estão nas empresas. Vocês viram antes. Então, as universidades americanas têm 5%. Né? E as 10 maiores empresas, como a IBM, Canon, HP, Sony e outras, 95% das patentes. Então, é a função das empresas desenvolver as patentes, né? Concessão de patentes e invenções junto ao escritório norte-americano de patentes. Então, observe que o Brasil está aqui embaixo. Ó. Comparando aqui com a China e a Índia, observe a China como é que está. Não é de volta que os chineses estão avançando em todo o mundo, né? Pedido de patentes no Brasil. Né? Universidades, pode ver aqui de 1992 a 2008. Observem aqui um detalhe interessante. Né? As universidades foram aumentando as patentes, ó, porque é onde está o maior número de doutores. E as empresas, ao contrário, diminuíram. Ó.
Ou seja, eles deixaram para a instituição pública gastar o dinheiro e eles não gastam, né? Para criar coisas novas e desenvolver. Então, esse é um fator interessante que politicamente deve ser analisado. Pelo menos os coordenadores. Observem aqui esse outro dado de uso de conhecimento na vida real se traduz em desenvolvimento de obtenção de patentes. Taiwan, esse dado aqui já é antigo, mas serve para analisar. 1980 a 2006. Era o 4º lugar, a Coreia 5º lugar e o Brasil 28º lugar. 5.000 patentes e o Brasil 24. Passou para 121. Então, observe a diferença, é muito grande, né? Aqui aumentou 738 vezes, o Brasil 5 vezes. Então, nós estamos fazendo alguma coisa que não está chegando, né? Não está atingindo o objetivo. E o que é que nós estamos pesquisando que não está atingindo o objetivo? Por quê? A explicação para isso é a frequente falta de vínculo da nossa pesquisa com a vida real. Enquanto a ciência busca resposta, a tecnologia faz pergunta. Se não houver desenvolvimento tecnológico no país, capaz de abrir um leque amplo de indagações que instiguem a comunidade científica às perguntas, acaba ficando por conta de quê? De cada pesquisador, que passa a estudar aquilo que a sua curiosidade individual determina. Ou seja, se não existe um planejamento, o que é que o cara... Chega um aluno que quer fazer um trabalho, para um pouquinho, dá uma coçada na cabeça, quem sabe tu faz tal coisa. Né? Quer dizer, nós não temos uma programação para poder desenvolver isso. Então, isso é muito interessante. Então, veja bem, acadêmicos buscam a visão dos acadêmicos e dos empresários. Acadêmicos buscam motivação e ampliação do cientificismo. Publicar papers, que nunca serão citados, né? A preservação da universidade, elitista, socialista ou utópica. E os empresários, ampliar seus negócios e lucros, é o que eles querem. Desenvolvimento de tecnologias cabe ao setor público, eles não vão se envolver, querem deixar para o setor público. E busca tecnologia estrangeira, eles vão comprar lá fora e trazem, depois não funciona. Eu tenho vários exemplos desse tipo aqui. A própria máquina que faz um corte no solo, feita pela Imasa e pela Semeato, no caso da Semeato, comprou uma patente nos Estados Unidos, trouxe para cá, fez as coisas, funcionava exatamente o contrário, porque o problema era diferente. Então, a tecnologia deles era para resolver outro problema, e não o nosso problema aqui. Então, nós precisamos pesquisar coisas nossas aqui, né? Então, empresários, busca tecnologia estrangeira. Pesquisas passam a ser orientadas pelo mercado e não pela academia. Então, vejam bem que tem que fazer uma série de acertos em nível nacional para que esse investimento que está sendo feito em ciência e tecnologia tenha resultados positivos. Esse aqui é o fomento, por exemplo, o ciclo, né, fomenta a pesquisa. Então, CNPq, para além da academia, olhe lá. Fomento de bolsas, abrem linhas. Estoque de conhecimento, transferência, inovação tecnológica, difusão do conhecimento. Deveria ser o... Mas quem é que faz os editais aqui? É um grupo lá no CNPq que se reúne e faz o edital. Deveria ter o quê? Deveria ter um setor produtivo que se organizasse e encaminhasse as demandas para os órgãos de pesquisa para definir os editais. O que nós temos que fazer em pesquisa? Porque aí essa pesquisa gerada vai gerar patente porque o setor produtivo está interessado. E o que nós não temos é essa ligação do setor produtivo com os órgãos de fomento. Nem em nível de Estado, nem em nível de instituições nós não temos quase, muito pouco, né? Que possa detectar qual é o estrangulamento aqui para que a gente possa desenvolver aqui. E olha um detalhe interessante do ciclo do poder. Quem tem ciência e tecnologia gera produtos de melhor qualidade, né? Produtos bons. O produto de melhor qualidade ganha mercado. Se ele ganhou mercado, ele vende. Se ele vende, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele aplica novamente em ciência e tecnologia e começa de novo o processo. Ou seja, se mantém sempre na frente. Quem não tem tecnologia é ultrapassado. Observem as empresas de Santa Maria. A maioria delas quebraram, que eram nativas daqui. Ferragem, enfim, ferragem, lojas e coisas que tinham, não se modernizaram, não tiveram inovações, saíram do mercado. Bom, então se você olhar, por outro lado, nós temos um problema nessa inovação. Olha ali. Para aumentar a qualidade de vida, nós temos produtos de desenvolvimento de tecnologias, são produtos diferentes. Esse produto diferente cria uma demanda. É um celular. Eu troco meu celular, eu vou ter um consumo maior, vou consumir.
Esse consumo vai gerar um material poluente, ou seja, o resíduo. Esse resíduo baixa a qualidade de vida. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento, a inovação, o desenvolvimento científico e tecnológico, como também a produção de bens. Observem que nós teríamos que ter mais ou menos uma coisa assim. Quer dizer, não podemos esquecer o meio ambiente, mas também não podemos colocar o meio ambiente lá no fim, né? O máximo do meio ambiente, porque aí o desenvolvimento cai. E não podemos só pensar em desenvolvimento sem pensar em meio ambiente, porque a sustentabilidade cai. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso que nós precisamos achar. Quer dizer, qual é o ponto de equilíbrio, qual é o nível tecnológico, o nível científico que nós temos que utilizar para poder ter esse ponto de equilíbrio. Para que nós possamos fazer inovação, que é o que todos procuram, né? As empresas todas, para se manter no mercado, têm que inovar, você precisa ter ciência, ter pesquisa. A pesquisa desenvolve técnicas, conhecimentos aplicáveis ou melhoria de bens. E essas técnicas é que vai gerar produtos inovados ou inovações. Se não tiver isso, nós não temos inovação. Quem não tiver conhecimento científico não gera inovação. Pode copiar, mas não criar coisas novas. O que é inovar? É pensar na contramão, ser diferente, arriscar, fazer o que ninguém pensou. Inovação, introdução de algo novo ou renovado em qualquer atividade humana, né? Empreendedores é que fazem a inovação, porque eles são pessoas que têm a capacidade de detectar um nicho que não está sendo utilizado, né? E as universidades também. As universidades são empreendedoras, aquelas que conseguem visualizar a coisa que não está bem na frente da gente, está por trás dos dados, né? Então, isso é importante, né? Quais os nossos problemas para a inovação? Nas universidades, quais são os problemas que nós temos? Resistências ideológicas, falta de regulamentação interna e falta de cultura de propriedade intelectual. Problemas nas empresas, pouco investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Poucos doutores, no Brasil é muito menos, né, do que os outros países também, e falta da cultura de propriedade intelectual também. No governo, inovação não é prioridade real, é mais importante a política e eleições, etc. Arcabouço legal restritivo e um marco econômico desfavorável. Então, esses seriam os pontos que dificultam, né, os problemas que nos entravam, por exemplo, para a inovação, né? Papel das universidades, formação de técnicos e pesquisadores com visão de mercado. Formação de empreendedores com mudança de cultura. Pesquisa básica e aplicada voltada para a resolução de problemas da sociedade. Aí que está o ponto-chave. Pesquisa cooperativa com agentes do desenvolvimento e resultados compartilhados. Desenvolvimento de novos produtos e processos, proteção dos resultados. Transferência de tecnologia para o mercado, licenciamento, etc. E aliança, professores e alunos, para produzir coisas diferentes. Temos que parar para pensar, tem que fazer o brainstorm dos pesquisadores, dos alunos, para entrar dentro do processo para poder crescer. Quem não sabe nem onde está, como é que vai crescer? Ele tem que pensar. Nós não estamos usando o raciocínio, nós estamos usando só que a informação. Então, como tem o Google é um grande aliado. Porém, é um processo que está nos deixando bloqueados, porque as pessoas não pensam mais porque está lá a informação. Então, não estão acostumados mais a pensar, né? Bom, como contribuir para o desenvolvimento da ciência? Desenvolver o espírito de pesquisador. Ver em cada área do saber algo ainda não estudado. O que não foi estudado? Aqui precisa analisar, precisa pensar. Consciência do seu papel na sociedade. Qual é a importância para a sociedade? Como se conter, não se conter em apenas ser mais um no processo. Eu quero ser o melhor, não mais um. Não adianta ser mais um. Ser ético e patriota, acima de tudo, íntegro e honesto. Essa é a coisa também bem importante para o Brasil, né, que nós precisamos, sem dúvida, né? Bom, inovação tecnológica é a chave que permite que as empresas entrem no processo globalizado e competirem, e trazer soluções para o desenvolvimento social e os desafios econômicos. Se não tiver isso, não inova, né? A inovação é considerada implementada se introduzida no mercado e inovação de produto. Ou seja, eu vou inovar se
posso chamar de que ocorreu inovação se ela foi introduzida no mercado e teve a inovação de produto. Ou se foi usada no processo de produção, então tu tem uma inovação do processo. Então, isso tu tem inovação de produto e de processo. Mas tem que estar no mercado, pessoal. É isso que é importante. Bom, temos leis da inovação, né? O artigo 16 diz que deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação. Toda instituição deverá dispor de um NIT, com a finalidade de gerir sua política de inovação. Esse é um NIT, um núcleo de inovação tecnológica. O NIT é uma imposição da lei de inovação tecnológica e seu papel é a proteção das produções intelectuais da instituição. Então, isso é muito interessante, né, para as instituições. Bom, o que nós temos que desenvolver? Então, como futuro, assim, né, qual é o pontos importantes? Primeiro, satélite estacionário, motores híbridos, né? VANT, que está muito comum agora, né, na área das engenharias, equipamento de subsea e serviços de postos de pré-sal, sistemas inerciais e sonar passivo, criptografia e cyber, a seguridade na transferência de dados, biofármacos e equipamentos médicos, TV digital, interatividade, dentro da TV, a interatividade, conectividade, etanol de segurança e outras gerações. Nós temos hoje o etanol feito pela palha, né? Não pela cana, pela palha da cana, né? Que é a segunda geração que chama. Nuclear, reator, né? Multipropósito, sistemas para submarino nuclear e tecnologias para viabilizar a economia verde, ou seja, economias não poluentes. Esse é um fator muito importante, né? Apenas como pensamento, assim, né? Formar a universidade é o cérebro do Brasil hoje, é onde tem os maiores pensadores, é dentro das universidades. Então, nós temos aqui formar cientistas, engenheiros, empreendedores e cidadãos. Continuar gerando conhecimento de vanguarda e que possa ser aplicado. Aí que vem de novo, ó, o que pesquisar. Precisa se modernizar e adequar à nova realidade, como instrumento de desenvolvimento nacional. Então, isso depende do papel da universidade, né? Exemplos de inovações e desenvolvimento científico-tecnológico no Brasil, o que nós tivemos assim como exemplo? Para dar uma ideia. Primeiro, a Embraer é um exemplo. A Embraer, vocês sabem que ela investiu fortemente em inovação e tornou-se um dos maiores fabricantes de aeronaves voltadas para o nicho de mercado, né? Está exportando. Mas sabe quanto tem? 17 mil funcionários na Embraer e 4 mil são engenheiros. E é um total de 343 mestres e doutores, só nessa empresa, né? Então, isso aqui precisa ter cabeça. Quer dizer, para fazer ciência tem que ter conhecimento, tem que ter cérebro, né? E senão não conseguimos fazer, né? Então, o esforço de inovação mobiliza toda a parte desse exército de pessoas. Eles desenvolveram agora os jatos, né? Outra família de jatos, e estão vendendo muito bem. Bom, uma outra área que cresceu muito no Brasil foi a parte da agricultura, né? Onde nós temos aqui, ele é primeiro lugar no mundial no açúcar, né? Suco de laranja, café, soja, carne em segundo lugar e milho e frutas em terceiro lugar. Quer dizer, nós temos alguns exemplos assim de áreas bem-sucedidas, né? Biomassa, os biocombustíveis. Então, também é uma coisa que o Brasil investiu nisso aqui, né? Desde a soja, do óleo da soja, do girassol, mamona, algodão e etc. Dos biocombustíveis. E a energia eólica, que é o Parque Eólico de Osório, que é um dos maiores, né? Que nós temos aí uma produção limpa de energia, então também não poluindo o meio ambiente, né? E temos também invenções. Esse aqui, por exemplo, desenvolveu, né, um poste onde tu tem um avião, né, o desenho ali em cima, ó, um avião que tem células fotovoltaicas nas asas, e quando tem vento, gera energia elétrica pelo vento. E com isso carrega a bateria e de noite tu tem luz sem gastar energia. Então, é interessante o processo. Quer dizer, se botar a cabeça a pensar, nós temos condições de melhorar muito o nosso dia a dia, né? Então, esse aqui foi o Hernandes Chimenez, né, o proprietário da Grande Eólica, empresa que lançou no mercado o primeiro poste de iluminação pública 100% alimentado por energia eólica e solar, né? Então, interessante o processo. Recursos naturais. O homem está desbravando, está tirando. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Até onde vamos tirar para não danificar o ambiente para
para os que vêm depois. Então, nós temos que ter esse controle, aquele nível que eu falei antes de equilíbrio. Até onde? Energia fotovoltaica é uma coisa que vai ser fantástica no futuro. Então, a tendência é você ter geradores em casa, né, de grandes áreas, e largar essa energia na rede elétrica quando você não está usando. Então, tu vai diminuindo, aumentando a produção energética no país, descentralizada. Não depende de torres, porque é gerado ali e volta para a rede e é consumida próximo. Então, é uma possibilidade interessante para ser desenvolvida. E é possível, hoje a CE já aceita isso, né? E energia eólica, né, energia hídrica, para gerar as turbinas aqui e gerar energia elétrica, né, para tocar. Isso aqui é Itaipu, você tem uma ideia aqui, é uma das maiores aqui, né? Bom, tem 3 coisas que nunca voltam. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, nós sabemos que quem é negociante, quem trabalha em inovação, quem trabalha em empresas, essa oportunidade perdida não volta mais. Então, para nós também. Cada dia você tem a oportunidade de pegar o caminho A ou B. Se você não pegou, não pega mais. Vai pegar outro caminho, mas aquele não. Então, esteja atento para as oportunidades. Isso é importante, né? Bom, o Brasil deve perseguir um modelo de desenvolvimento próprio, baseado nos seguintes ativos: dimensão e crescimento populacional, tamanho e potencial do mercado interno, recursos naturais, sustentabilidade, capacidade de inovar, domínio da ciência. Quem é que domina, então, a ciência para inovar? Matriz energética limpa, a economia verde, telhados verdes, captação de água da chuva, enfim, cisternas, elevadas taxas de investimento público e privado. Então, isso seriam as considerações para que melhorasse, né? Esse padrão de desenvolvimento deve estar apoiado nos seguintes princípios: distribuição de renda, garantia do trabalho decente e de qualidade. Aqui tem um ponto crítico, né? Produção de bens e serviços baseado em padrões ambientalmente sustentáveis, você não vai cair, não tem sustentabilidade. E promoção dos níveis educacionais da população urbana. Creio que esse aqui é um dos pontos fundamentais. Promoção dos níveis educacionais da população urbana. Nós temos que diminuir o número de novela e aumentar o número de informações interessantes para a população. Forte capacidade de inovação da sociedade e das empresas, para que a gente possa melhorar. Para concluir, o importante na vida não é onde nós estamos, num determinado momento, mas sim em que direção andamos em relação ao futuro. Não se acomode, olhe como é que você está. Pode estar muito bem, mas os outros vão estar melhor, então você fica para trás. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Pensem bem nessas 2 afirmações aqui, que são muito importantes, né? Bom, finalmente, o futuro do Brasil está em nossas mãos. Todos os estudantes que vão mandar no futuro do Brasil. Né? Então, eles têm que estar conscientes disso, né? E a ciência e a tecnologia é a chave da inovação e do desenvolvimento sustentável de uma nação. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Obrigado. O tema que me incumbe é falar sobre o plágio, as implicações jurídicas e uma reflexão ética. Eu diria assim: não teria o porquê falarmos de plágio se houvesse amor à criação. O plágio, para utilizar uma expressão conceitual, é utilizada juridicamente, é o ato pelo qual alguém faz crer aos outros que um determinado trabalho intelectual é de sua autoria. É algo considerado crime. A gente poderia iniciar uma reflexão ética no sentido de o que leva pessoas a apresentarem algo como seu, sendo que aquilo não é seu. As implicações jurídicas, elas são claras. A gente tem o artigo 184 do Código Penal, que considera crime detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Eu perguntaria, no atual sistema prisional brasileiro, tem sentido a gente colocar um praticante de plágio, um pesquisador conceituado, um professor renomado, de repente, que... Então, acho que a gente está aqui para conversar muito além das questões de implicações jurídicas.
eu falava sobre o amor à pesquisa, né? Então, o saber pesquisar está relacionado com o saber ler, está relacionado com o saber escrever e automaticamente falar. A gente está num salão de iniciação científica. O aluno ele é instigado aqui a apresentar resultados de uma produção científica. Uma produção científica que aconteceu mediante uma orientação. Então, assim, por que acontece o plágio na academia? Acho que esse seria o foco, né? Se nós formos analisar, o tribunal está cheio de circunstâncias de plágio, envolvendo plágio musical, envolvendo plágio literário, envolvendo plágio de programas. Mas aqui acho que seria o plágio na pesquisa. Então, eu perguntaria, institucionalmente, o que acontece com quem está praticando um plágio? A gente sabe, os professores comentaram, o professor Rodrigues comentou no início, sobre o fomento da pesquisa. Então, existem resoluções, os órgãos de fomento, de financiamento vão estar cortando verbas para esses profissionais, professores que estão fazendo plágio. O aluno que está vinculado a esse professor, ele vai receber uma perda de bolsa. Eu falo assim com certo desânimo, no sentido que a gente vai cortando verbas, a gente pode fazer uma denúncia, pode cortar a titulação de algum professor que está defendendo uma tese que, na verdade, está apresentando como seu algo que não produziu, mas existe uma consequência social, e aí eu gostaria também de dizer danos à personalidade de quem está praticando o plágio. Danos muito profundos no sentido de baixa autoestima e sedimentação, concretização de incapacidade para a produção. Isso é muito mais sério do que nós falarmos em perda de fomento de órgãos, falarmos em detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, processo judicial, né? Nós estamos falando o quê? De uma pessoa que, por alguma circunstância, apresentou algo como seu. Gostaria de fazer um parêntese e dizer o seguinte, ó, o plágio, então, é o ato pelo qual alguém faz crer aos outros que produziu algo que não é seu. Existe o plágio integral, eu vou lá, só assino, fui eu que fiz, e não fui. Existe o plágio parcial, aonde eu pego partes e monto, dizendo que é meu. Existe o plágio conceitual, que é o plágio da ideia. Então, assim, fora os meus alunos de propriedade intelectual, eu preciso dar alguns conceitos para vocês. A legislação que trata de direitos autorais é a Lei 9610 de 98. Essa legislação ela vai prescrever que, no artigo 8º, que a ideia não é protegida. Mas, se a ideia já se materializou, e se eu escrevo um artigo científico, eu materializei a minha ideia. Então, o plágio passa a ser do artigo científico que eu produzi. Então, a ideia em si, ela não é protegida, mas quando materializada, ela é protegida. Quando alguém está realizando o plágio integral, o plágio parcial, está fazendo uso desse material anteriormente publicado. Quando a gente fala do ambiente de tecnologias, virtualidade, é muito fácil nós termos banco com informações. Desde revistas online, que estão disponibilizando para aumentar a produção científica e visibilidade de resultados, até, pasmem vocês, sites específicos na internet que vendem monografias prontas, que vendem produção científica pronta. Então, aí a gente já está falando de um crime de estelionato e falsificação ideológica por quem está colocando isso no ar. Curiosamente, essas páginas elas estão lá, as pessoas acessam. Eu ainda não fiz o teste de tentar comprar algo para ver se aquilo ali funciona mesmo, mas me espanta saber que está tão explícito a colocação de sites com venda de material assim, sendo crime de estelionato e falsificação ideológica. Porque quem está adquirindo está também enquadrado dentro do 184, mas dentro do parágrafo 2º, que é adquirir material fraudulento. Agora, quem está disponibilizando está num crime maior, está num crime de estelionato também e de falsidade ideológica. Por que isso ainda está no ar?
Eu vejo assim, como professora e pesquisadora, nós precisamos, como professores, estabelecer orientação, exemplo, amor pela produção científica. Porque assim, o professor Afrânio dizia, se você não tem um problema, você não tem uma pesquisa. E aí eu perguntaria, mas quem é que quer ter um problema? Então a gente precisa mostrar para o aluno que ter um problema é bom, porque daí você passa a trabalhar em cima daquele problema e encontrar uma resposta para aquele problema. Ainda que a resposta seja o desdobramento de um outro trabalho, né? Vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. Então, é o gosto por trabalhar com as questões acadêmicas, é o gosto por fazer um questionamento. Às vezes a gente está com os alunos, eu gostaria de pesquisar, mas eu não sei o quê. Eu vejo falar do SIC, eu quero participar. Tá, então o que você tem que fazer? Tem que ter um problema. Então eu não quero. Mas aí esse problema, muitas vezes, ele vai surgir na sala de aula, numa reflexão, numa indignação que um aluno levanta a mão lá no fundo e diz, mas eu não concordo com isso, professora. Você tem um problema. Então, assim, acredito que nós precisamos investir, acima de tudo, nos fomentadores de questões, que são os professores. Porque muitas vezes o nosso aluno está cheio de problemas, e ele não sabe identificar que aquilo é um problema que vai dar uma felicidade para ele. Encontrar uma resposta ou se engajar no ambiente científico é muito prazeroso. Eu lembro dos meus primeiros engajamentos na pesquisa, eles me propiciaram viajar, conhecer universidades. Isso é uma coisa riquíssima. Fazer troca de contatos com pesquisadores de outros locais. Isso só consegue quem está produzindo. Se você, porventura, fez algo plagiado, você não tem estímulo para ir apresentar num local. Então, assim, o plágio, fora uma questão criminal, fora uma questão de censura, fora uma questão de desonestidade, ela limita, ela ceifa, na verdade, uma parte muito importante do ser, que está relacionada com a comunicação dele, está relacionada com a criação dele, com o desenvolvimento dele. Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de dizer no que tange assim, a questão jurídica. Então, vocês já estão informados, né? Como advogado, eu informo vocês da questão crime, mas informo que isso também não é o mais importante. Também, dentro da Lei de Direitos Autorais, a gente tem o processo civil, que pode ser processado. O artigo 102 vai permitir a apreensão de todos os exemplares eventualmente plagiados. Você retira do mercado tudo que foi plagiado, né? Mas, realmente, a gente tem que pensar na produção, nos motivos desse plágio. Então, eu elegeria assim, uma falta de incapacidade intelectiva, o que eu acho um decreto muito forte, né? Então, quer dizer que você é incapaz intelectualmente, por isso você plagiou. Mas é uma possibilidade, incapacidade. Eu gostaria de colocar a palavra assim, não motivado a, não aprendeu a fazer pesquisa. Uma circunstância de pressão, a gente observou, o professor Rodrigues apresentou muitos dados, muitos resultados, uma produção crescente. Eu gostaria de dizer que nós não podemos esquecer que existe uma pressão de números pela produção científica. Isso é algo, eu diria, não que motive um plágio, mas vai ser um elemento de diminuição de criatividade, porque a criatividade ela não aparece num momento de estresse, né? Então, às vezes, a criatividade ela sucumbe pela pressão dos números. Mas são os fatores que nós temos para a medição, não tem como nós imiscuirmos a questão de computação. Como é que a gente vai medir a produção científica de uma instituição? Claro que existem outros fatores que estão relacionados à análise, qualidade de material produzido, mas a gente não consegue fugir desse fator de números. Então, assim, o fator tempo pode ser o responsável pela estruturação de plágio, até porque nós sabemos de processo judicial já envolvendo professores com titulação, na obtenção de titulação, e que isso teria sido por falta de tempo da produção do trabalho científico. Existe uma questão muito profunda, que essa eu gostaria de chamar mais atenção, que é
relacionado ao aspecto moral e ético, que seria uma desonestidade relacionada a uma ausência de consciência. Simplesmente não há consciência de que é errado, de que não se deve utilizar algo que não é seu e mais apresentar-se como. Né? Deve-se fazer a consulta para esse autor original. Isso seria o mais perigoso, na verdade, até porque o professor Afrânio falava sobre uma produção tecnológica que gera produtividade, dinheiro, lucratividade, economia. Então, muitas vezes o plágio vai estar realizado nesse setor com uma desonestidade, com uma obtenção de lucro. Então, isso me parece que é o mais desapropriado. Mas existe também. Eu diria, como é que a gente pode combater o plágio? Como a gente está no ambiente de pesquisa científica, eu diria que a adesão aos grupos de pesquisa, a participação nos grupos de pesquisa é extremamente motivacional, porque se ninguém quer ter um problema, quando a gente depois descobre que ter problema é bom, a gente começa a querer o quê? Ajuda para resolver o problema. A figura do professor orientador é importantíssima, é fundamental, mas o grupo motivacional é importante. Então, os momentos para falar sobre a produção científica, a troca de bibliografia, isso tem que ser sempre gerado dentro da atividade acadêmica. Faz parte daquele imaginário que vai expulsando qualquer pensamento acerca de plágio. Certa vez uma aluna chegou para mim, como eu trabalho com direito autoral no 10º semestre, também faço as orientações, uma vez eu já tive uma circunstância de plágio, depois disso os alunos sempre chegam para mim, às vezes, um pouco... né? E uma vez uma aluna me disse assim, professora, vê se eu não estou fazendo plágio. Eu digo, como assim, tu copiou? Não, mas eu citei um monte de pessoas. Então, tem uma frase de um cronista muito interessante que ele vai dizer assim: copiar de um autor é plágio, copiar de vários é pesquisa. Cronista Wilson Missner. Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está citando vários autores, mas a gente não está plagiando vários autores. Isso tem que ficar bem determinado, porque a gente faz uma costura de autores de modo a apresentar uma ideia. A gente estabelece, falar de ética é falar de virtudes é falar de gratidão. Você estabelece uma gratidão pelo autor que lhe deu uma ideia que vai costurar a sua ideia original de um artigo. Então, você coloca a fala dele, você fala em cima dele e você vai dialogando. Você vai estabelecendo um diálogo com os autores. Você precisa ter uma matriz referenciando o texto que você está escrevendo. Então, assim, essa aluna que me perguntou, professora, vê se eu não estou fazendo plágio. Tive que conversar com ela sobre o que é plágio. Porque foi uma época que nós estávamos com problema no curso de Direito de plágio. Simplesmente os alunos estavam utilizando qualquer artigo de internet para colocar em trabalhos. Então, foi um movimento da nossa coordenação, isso foi no ano de 2009, que era muito vexatório a gente ter alunos no curso de Direito fazendo plágio. Então, aí, eu me lembro que eu e o professor Rafael, na época, na instituição, ele estava aqui na época, fizemos uma palestra sempre para os alunos que estavam entrando na instituição, avisando eles do que é plágio. Então, fazendo uma reflexão, muitas vezes o aluno fica com medo de utilizar qualquer material porque é plágio. Então, a gente precisa ensinar o aluno aqui, e essa é a proteção para todo pesquisador, referência bibliográfica. Você está utilizando referência, você não está fazendo plágio. Existe o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais que diz: paródias e paráfrases são livres, desde que não sejam cópia original do autor. Então, parafrasear um autor é permitido por lei. Só que você precisa nominar esse autor. E é isso que a gente faz quando está escrevendo um texto científico. Então, eu colocaria menos medo na produção, mais liberdade e criatividade, né? E mais consciência no sentido de que é uma música, é uma figura, é uma imagem, alguém fez isso. Alguém detém direitos autorais. E o direito autoral é o ramo do direito que visa proteger quem fez. O ambiente tecnológico, ele nos é difícil para essa produção, para essa proteção? Sim, é difícil.
mas nós temos que ter em mente que é preciso proteger. E mais, é preciso criar. Eu fui convidada para falar sobre o problema do plágio, mas eu preferiria, na verdade, que mais momentos acontecessem antes disso. Porque, senão, essa palestra soa como um alerta, o problema plágio. Então, vocês estão aqui ou para se defender, verificar se o seu material não está sendo plagiado, e aí buscar os seus direitos, ou então para verificar se vocês não estão fazendo plágio. Então, eu gostaria muito mais que os eventos eles tivessem temas com palestras, desenvolvendo a criatividade dos alunos na produção, de modo que o assunto plágio ficasse esquecido. Ninguém pensasse na hipótese do plágio, né? Como a gente não pode tirar o pé da realidade, a existência do plágio ela é real. Eu gostaria de citar, assim, para fazer alguma exemplificação, nosso Moacir Scliar, ele escreveu um livro, Max e os Felinos, e depois esse livro encontrou-se muita semelhança, né, num livro de um canadense, Ian Martel, chamado As Aventuras de Pi. Então, foi muito interessante o caso que se estabeleceu, porque a história era muito parecida, os elementos da história eram muito parecidos, e, num depoimento, o escritor canadense Ian Martel, que escreveu na sequência, ele deu uma declaração dizendo assim, eu vou falar a declaração para depois a gente problematizar. Fui traído por minha memória. O certo é que há mais ou menos 10 anos li uma resenha num jornal norte-americano sobre o livro de Scliar. Nesse argumento, ele justifica que a coincidência dos personagens de um menino que fica perdido e tem o tigre, os animais ali como um único estabelecimento de realidade, de produção de imaginário e mundo, que é uma história bem específica, né? Que aconteceu uma traição da memória dele. Gostaria de problematizar com o seguinte, existe o plágio conceitual, ou o plágio de ideia. Aqui vocês estão mais preocupados na produção da pesquisa específica e acadêmica, mas na redação de uma produção literária, muitas vezes a gente tem determinados esquemas, com determinados esquemas amorosos, que eles são muito semelhantes. Então, como é que eu vou identificar quem é que está fazendo plágio? Então, eu gostaria de dizer assim, ó, juridicamente, a gente precisa de peritos judiciais para análise de documentos, de produção original e produção do momento, para que seja analisada a identificação destes elementos. No caso aqui, foi realmente identificada essa coincidência. Houveram problemas, assim, até mesmo de ordem financeira, para a produção de um processo que envolvesse uma questão internacional. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, ó, nós somos frutos da nossa história, do nosso espaço e daquilo com que nós conectamos. Se você viu determinada imagem, é muito provável que essa imagem depois resulte na sua produção científica. Quem escreve sabe que você acaba escrevendo sobre o que você vê, o que você sente, como você está dentro do mundo. Nós estamos num momento onde muitos de nós estão o quê? Dentro de um mesmo convívio. Então, é possível que ocorram ideias semelhantes e produção semelhante, mas nunca há uma coincidência. Então, eu gostaria de tranquilizá-los no seguinte, se alguém denunciar vocês por plágio, vocês tiverem certeza que não foi plágio, vocês fiquem seguros que vai haver uma perícia judicial. Nessa perícia judicial, conta-se com peritos para análise das chamadas marcas autorais. A história pode ser a mesma, mas cada um escreve de uma forma, assim como cada um fala de uma forma. Essas marcas autorais são consideradas a estilometria do pesquisador que está escrevendo. Para os professores que estão presentes aqui, na sala de aula,
Muitas vezes você pega aquele plágio intuitivamente de um aluno. Você não tem um programa de software para averiguar, mas você percebe que não é aquele aluno que escreveu. Muitas vezes daí entra num campo subjetivo e fica difícil, mas a gente tem um trabalho de conscientização desse aluno do que está fazendo, né? Na nossa consciência, a gente tem essa certeza de que algo aconteceu ali. Muitas vezes existe a capturação de parágrafos inteiros, né? Então, existem programas de software que vão estar fazendo análise por comparação de texto ou por parágrafo. Alguma coisa a gente consegue lançar no próprio Google sem estabelecimento de programa específico. Mas aí a gente fica limitado à existência do texto prévio já ter sido lançado no Google. Então, gostaria de alertar vocês, essa palestra é informativa também. Existem mecanismos, softwares caros, demorados, atualmente mais rápidos, mas que fazem pesquisa por comparação de documentos, por parágrafos e também a questão de estilometria. É possível. Então, de novo, eu estou falando algo que eu não gostaria de falar, né? Que é dizer que existe toda uma produção para controlar o plágio. Eu gostaria de trabalhar com o incentivo da produção científica, porque daí o plágio desapareceria naturalmente. Por exemplo, se a gente for falar em casos judiciais, a gente teve o Código da Vinci, na Justiça Britânica, que foi apontado como ele tendo sido um plágio, né? Depois foi rejeitada essa circunstância de plágio, ocorreu prova testemunhal da produção do autor do Código da Vinci, Dan Brown, de que ele fazia pesquisa na área há muito tempo e que os outros 2 livros que diziam ter semelhança ao Código da Vinci, eles tinham sido produzidos, mas os resultados da pesquisa que foram apresentados no Código da Vinci eram da pesquisa do Dan Brown. Então, isso aí é muito interessante também. Às vezes, a gente está envolto em relatório de pesquisa. Não bastasse as produções que eu tenho que fazer, eu tenho que preencher os relatórios. Esses relatórios, previamente, eles podem funcionar como prova judicial também. Estou falando aqui de um caso conhecido, do Código da Vinci, mas, por exemplo, a gente sabe que tem estrutura de universidade com programa de doutorado, mestrado, graduação, que muitas vezes aquele aluno ele vem vindo, acolhido por um professor, ele vai crescendo dentro da produtividade dele. Judicialmente eu peguei um caso assim para trabalhar, onde o aluno iniciou, na verdade era um caso bem específico, vou só denunciar como um não exemplo, onde o professor orientava, mas na verdade quem fazia todo o trabalho era o aluno, Aí esse trabalho cresceu, o aluno cruzou mestrado, cruzou doutorado, e depois ele queria se estabelecer. Aí ele me procurou judicialmente porque ele queria a autoria de todo o material que ele tinha produzido desde o tempo de iniciação científica. Era muito difícil, sabe por quê? Porque ele tinha consentido. Ele tinha consentido numa autoria já desde muito tempo. Então, como que agora o próprio autor ele ia dizer que o trabalho não tinha sido em coautoria e que aquele professor não fazia parte? Então, entra num assunto delicado. A Lei de Direitos Autorais fala que professor orientador precisa trabalhar no trabalho para ser considerado autor também. Então, esse foi um exemplo assim, bem grande que caiu para mim. Era difícil, porque também existe toda uma projeção institucional. Gostaria de deixar bem claro que a gente está entrando num assunto assim, que às vezes entra por alguns corredores institucionais difíceis, né, inesperados até mesmo, como determinado professor não fazia produção, plagiava. Então, entra numa repercussão muito danosa para o nome do professor. Então, eu diria assim, para que correr o risco? Começa devagar, fazendo a sua produção, estabelece um sistema de que tempo é preciso estabelecer as estruturas, as prioridades desse tempo, e aí a produção vai acontecendo. Faz o engajamento nos grupos que o questionamento vem vindo. Os problemas vêm vindo, e essa produção ela vai, então, acontecendo, né? Então, gostaria de fazer um alerta também
não quero ultrapassar muito o meu tempo, fazer um alerta para essa circunstância de plágio, de que muitas vezes na sala de aula o professor está utilizando o material dele de aula e ele está disponibilizando. A Lei de Direitos Autorais, no artigo 46.4, permite a utilização do apanhado de lições do professor, mas apenas pelo público a qual o professor está se destinando. Então, se vem um aluno e disponibiliza na rede um material que o professor não disponibilizou, ele já está enquadrado no 184, parágrafo 2º, que é a disponibilização de material sem a permissão do autor. Então, tem muitas coisas que, às vezes, a gente vai estabelecendo práticas que parece que não tem problema. No popular não vai dar nada. Mas, então, eu gostaria de chamar de novo o convite à reflexão das nossas atitudes. Produzir, não produzir. É de determinada pessoa, posso fazer, não posso fazer, qual é a utilização, o que é permitido por lei, o que não é, e mais. Eu desejaria, ainda que operadora jurídica, que as pessoas não fizessem a pergunta: é proibido em lei? Que as pessoas simplesmente estabelecessem uma conduta moral e ética e caminhassem. Não precisa estar escrito na lei que plágio é crime. Óbvio que não é correto o estabelecimento da autoria de algo que não é seu, né? E um outro ponto final para reflexão, eu falei das circunstâncias do heteroplágio, que seria uma mistura, a utilização, esse é o plágio mais difícil de pegar. Na verdade, você tem alguém que está produzindo algo misturado sem fazer citações, mas é mais difícil porque você precisa localizar a fonte das coisas, né, para produzir prova judicial. Ou administrativa acadêmica, porque se você quiser esgotar no nível administrativo para retirar a verba, fomento de determinado professor ou bolsa de determinado acadêmico, para alimentar esse processo, você vai precisar da fonte, da onde que essa pessoa plagiou. Então, é difícil a busca, mas é de fácil detectação, porque você verifica que não tem desenvolvimento, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você verifica que tem um remendo ali. Então, esse é o heteroplágio. Gostaria de chamar a atenção para o autoplágio, que é muito, muito comum dentro das universidades também, que é a não citação de que determinado artigo já foi publicado. Então, ele é republicado, né? Isso, acima de tudo, quando a gente está falando de produção científica que vira livro, é uma desonestidade com o próprio consumidor que está comprando o livro. Porque ele compra o livro, mas isso aqui já apareceu no livro tal, então é um autoplágio. Mas implica o quê? Em mais uma produção científica pela mudança do título, né? Geralmente é a mudança do título. Gente, então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar falando sobre esse tema, dizer para vocês que a reflexão sobre plágio é uma reflexão que ela tem que estar sempre presente. Queria resgatar essa ideia de prejuízo à personalidade quando a gente tem professor ou acadêmico, ou vamos projetar isso para uma realidade também de quem está plagiando filme, está plagiando música, prejudica a personalidade, tá? Nós precisamos ter uma consciência criativa, também uma questão informativa de que o domínio público, obras em domínio público podem ser utilizadas. Então, eu posso estar utilizando uma obra em domínio público sem pedir permissão para o autor, mas isso não significa que eu possa dizer que é minha. E aí, muito cuidado também com quem conhece língua estrangeira, né? Vai lá, encontra algo escrito, faz a tradução, apresenta como seu. Esse é um dos perigos, tá? Então, assim, eu sei que tem um momento para debate, eu fico à disposição para o debate. Gostaria de encerrar, né, dizendo que todas essas reflexões são minhas também, né? Muito obrigada, professor.